E o quarto episódio de Lucky finalmente entrega algumas respostas importantes, mas ao mesmo tempo muda completamente o rumo da série. How can someone so small cause so much trouble? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Melker Rodrigues. Bom, eu não tinha prometido, tá, voltar aqui para comentar de mais um episódio de Lucky, porque eu tinha feito apenas um vídeo de primeiras impressões falando dos 3 primeiros episódios, mas eu achei esse quarto episódio tão importante que eu pensei, por que não? Né? Por que não voltar para comentar pelo menos do quarto episódio? E eu vi que o vídeo de primeiras impressões teve muita gente que engajou e ficou curioso para saber o que vai acontecer nos próximos episódios. Então, assim, estou vindo aqui para comentar especialmente desse quarto episódio, mas já, assim, falando logo a real, que eu não prometo se eu vou fazer review de todos os próximos. Apesar de que são apenas 7 episódios, então eu vou pensar, né? Vou pensar até lá para ver como que vai ser aqui o meu cronograma, mas até então eu só vou comentar episódios que eu achar necessários fazer comentários aqui, beleza? Então, antes de continuar, vou pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Então, gente, vamos lá. Depois de semanas acreditando que o Carrie havia simplesmente fugido com o dinheiro, a Lucky finalmente o encontra. E é aquele encontro carregado de ressentimento. Mágoas e aquela coisa, e os dois ainda demonstram que existe amor entre eles, porém a confiança foi completamente destruída. E pela primeira vez o Carrie explica o que realmente aconteceu. Segundo ele, o plano inicial era entregar os 10 milhões de dólares para a Priscila, que a gente descobre que é mãe dele, gente. Olha só que reviravolta interessante. Mas aí no último momento, ele decidiu fugir com o dinheiro porque não queria continuar sendo manipulado por ela. Na visão do Carrie, desaparecer era a única forma de proteger a Lucky e também de escapar do controle da sua mãe. E como eu tinha falado, os diálogos entre eles, a Lucky e o Carrie, foram diálogos assim tão, sabe, dava pra perceber que os atores fizeram um trabalho tão majestoso aqui, porque a gente sentia o ressentimento na fala deles, a gente sentia isso no olhar, a gente sentia na fala embargada, entendeu? Aquela vontade de chorar ao mesmo tempo, de gritar, de berrar. Então a interpretação dos dois aqui nesse momento de revelação foi muito forte, foi muito profundo. Eu acho que eles entregaram aqui uma carga dramática, olha, 100% na minha opinião. Foi muito bom mesmo de se assistir. E enquanto a Lucky tenta decidir se consegue confiar de novo no Carrie, o episódio utiliza flashbacks para mostrar como a Priscila continuou pressionando ele mesmo depois de desaparecer. E essas cenas ajudam a explicar que o Carrie nunca conseguiu romper totalmente os laços com a família criminosa. E ao mesmo tempo, a agente Randy continua ali fechando o cerco. Ela acredita que a Lucky pode ser a chave para derrubar finalmente a Priscila, e o interessante é que nenhum dos lados parece realmente oferecer uma saída segura para Lucky, porque ela está presa entre o FBI, a organização criminosa e os próprios sentimentos que ela tem pelo Carrie. E a partir da metade do episódio, Lucky praticamente se transforma em um thriller de ação, porque o esconderijo da Lucky e o do Carrie é descoberto, os dois fogem do FBI, uma perseguição digna de filmes da temperatura máxima, e quando consegue escapar temporariamente, a Priscila surge de surpresa oferecendo ajuda, mas a Lucky e Carrie não acreditam nela, eles roubam outro carro, iniciam uma segunda perseguição, agora envolvendo o FBI e também os próprios criminosos cúmplices da Priscila. É facilmente a melhor sequência da série até agora, porque a direção utiliza muitos planos fechados dentro dos veículos, câmera dinâmica e uma montagem acelerada para aumentar a sensação de urgência. É um episódio que aposta muito mais na adrenalina do que os anteriores. E aqui vem o momento mais impactante dessa perseguição e do episódio em si. Enquanto troca tiros ali com os agentes durante a fuga, o Carrie acaba sendo atingido. E pouco depois, a Lucky perde o controle do veículo. O carro capota várias vezes, e quando tudo parece ter terminado, o Carrie não resistiu aos ferimentos. Foi uma despedida rápida, mas muito dolorosa. E antes de morrer, o Carrie ainda diz que nunca se arrependeu do relacionamento deles. E essa cena muda completamente o rumo da temporada, porque até aqui boa parte da narrativa era movida pela busca da Lucky pelo Carrie. Agora, esse objetivo simplesmente
deixou de existir. Porque com certeza muitos até pensaram que o Carrie era um babaca, que o Carrie só estava usando a Lucky e tal. Eu, por exemplo, fui uma dessas pessoas que achou que o Carrie realmente era só um babacão que queria usar a Lucky, e a proposta da série era a Lucky encontrar o Carrie para poder se vingar dele. Eu até então pensei que a série iria seguir para esse ritmo, para esse lado, e acabou que não foi. Acabou que foi uma coisa ainda mais fatal, uma coisa ainda mais dramática do que a gente imaginou. Eu acho que ninguém que estava acompanhando essa série imaginava que o Carrie iria morrer tão cedo. E outro momento importante acontece logo depois, porque a Priscila descobre que perdeu o próprio filho. E esse acontecimento provavelmente será o principal combustível para os episódios seguintes. Se antes a Priscila queria recuperar o dinheiro, agora ela também precisa lidar com o luto. E isso pode torná-la ainda mais imprevisível. Porque se tem uma personagem que é muito imprevisível aqui nessa série, é a Priscila. Você nunca sabe se ela tá sendo 100% vilã, ou nunca sabe se ela tá apenas esperando alguém se sujar primeiro para ela poder limpar as próprias mãos depois. Então a gente não sabe do que a Priscila é capaz, e talvez agora a gente vai passar a descobrir. E a Anya Taylor-Joy talvez tenha o seu melhor episódio até agora. A Lucky passa por praticamente todas as emoções possíveis. Ela reencontra o homem que ama, descobre que foi enganada, mas também entende suas motivações. Tenta reconstruir aquela relação, precisa fugir da polícia, enfrenta a Priscila e termina completamente sozinha. É um episódio que exige bastante da atriz, tanto emocionalmente quanto fisicamente. E o episódio também marca uma mudança importante ali no ritmo, porque os capítulos anteriores eram mais voltados para investigação, suspense e a construção dos personagens. Aqui a série assume definitivamente um lado mais próximo dos thrillers de perseguição. E vale destacar também a montagem durante as perseguições, também o trabalho de câmera dentro dos carros, como eu tinha falado, o desenho de som nas cenas de ação e como a direção alterna momentos íntimos entre Luke e Carrie, com bastante sequências explosivas. E depois do quarto episódio, praticamente tudo muda. Agora a série precisa responder algumas perguntas. O que a Luke fará sem o Carrie? Como a Priscila reagirá à morte do filho? O FBI conseguirá finalmente prender a Lucky? Quem ficará com os 10 milhões de dólares? A protagonista continuará fugindo ou decidirá enfrentar tudo de frente? Cara, é aquele típico episódio que funciona como um divisor de águas dentro da temporada. E a morte do Carrie surpreendeu muitos espectadores, como eu tinha falado, porque o personagem havia acabado de retornar à trama. O ator Drew Stark afirmou em entrevistas que também ficou chocado quando soube do destino do personagem e descreveu a cena como trágica, mais importante para a história. E em entrevistas também, a Anya Taylor-Joy destacou a relação entre a Lucky e o Carrie, que precisava transmitir ao público a sensação de um amor verdadeiro, mesmo cercado por mentiras e traições e escolhas moralmente questionáveis, eu posso dizer assim. Então esse quarto episódio representa um ponto de virada ali para Lucky, porque a série deixa para trás todo o mistério construído nos capítulos iniciais e aposta em um drama muito mais emocional. E a morte do Carrie encerra um ciclo importante e obriga a Lucky a seguir um caminho completamente diferente daquele que parecia estar sendo construído desde a estreia. Agora a grande expectativa é descobrir como ela vai reagir depois de perder praticamente tudo. Porque se antes a vida da Lucky já estava ruim, agora está muito pior. Então eu fico me perguntando o que vai ser da Lucky nesses próximos 3 episódios. Olha, cara, eu não consigo nem imaginar, porque realmente esse quarto episódio deu um estardalhaço aqui na minha cabeça. Bom, gente, então é basicamente isso. Agora eu quero saber da opinião de vocês, o que vocês acharam desse quarto episódio. Vocês acharam que a morte do Carrie foi necessária? Vocês acharam que eles exageraram, que foi totalmente desnecessário? Como será que vai ser daqui nos próximos episódios? E eu aproveito também para pedir para vocês aqui nos comentários se vocês querem que eu faça as reviews dos próximos episódios. Eu sei que tem mais 3 episódios apenas, então vai depender muito do meu tempo e vai depender se o vídeo engajar. Então se vocês engajarem bastante nesse vídeo, compartilharem, derem muito like, muito comentário, talvez eu volte aqui para falar dos outros episódios. Mas eu preciso que vocês deixem aqui nos comentários também
pra eu saber, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de ativar o sininho das notificações para receber todos os próximos vídeos, beleza? Beijão e até a próxima.